não é o mercado que não quer o Lula. Quem não quer o Lula são pessoas que trabalharam pelo extermínio da esposa do Lula, pessoas que trabalharam para colocar o Lula na cadeia e pessoas que destruíram a reputação do Lula, estão morrendo de medo do Lula ser presidente. O que eu estou querendo dizer para você é que talvez tudo que está acontecendo no Brasil hoje esteja acontecendo porque 50 pessoas estão defendendo os interesses pessoais. A respeito do mercado, essa pesquisa foi feita por um banco e o banco coloca a situação da seguinte maneira: nacionalistas, globalistas, esquerda e direita. Quando você pensa em nacionalista, você pensa num político que vai defender muito os interesses nacionais. Quando você pensa em globalista, você pensa num político que vai abrir a fronteira para que a indústria internacional devore a indústria nacional, porque a gente precisa concordar que o Brasil não é tão competitivo industrialmente como os demais países. Quando a gente pensa em esquerda, a gente pensa num governo que vai trabalhar mais focado para o trabalhador. Quando a gente pensa em direita, a gente pensa em um governo que vai trabalhar mais focado para os empresários. Olha que interessante, eles colocam a extrema-direita como sendo o Bolsonaro, admitindo que o Bolsonaro permitiria um trabalho escravo. E o Bolsonaro já fez essa proposta em vários lugares, inclusive para os trabalhadores. Você vai ter que escolher entre o emprego e o direito trabalhista. Então ele está muito bem posicionado, apesar de eu não concordar que ele é nacionalista, que ele é a favor do globalismo, ou seja, ele é a favor do fim da indústria nacional, abrindo o mercado para outras indústrias. Quando a gente pensa na extrema esquerda, eles colocaram o próprio Ciro Gomes na extrema esquerda, a gente pensa no medo do mercado de tudo ser revogado, de vender tudo e ter um extremo direito trabalhista que pode até tornar a negociação impossível. A gente olha o Alckmin posicionado numa situação em que ele vai simplesmente abrir as portas para que as indústrias de fora devorem a de dentro, e não é muito difícil a gente entender isso, afinal de contas, o PMDB junto com o PSDB estão fazendo exatamente isso hoje. Agora, onde que eles colocam o Lula? No equilíbrio extremo, ou seja, na linha de equilíbrio entre nacionalista e globalista, o que significa de uma forma clara que o Lula está disposto sim a desenvolver a indústria nacional dentro daquilo que a gente tem o nosso dom para a produção, mas aceitar a importação de coisas que a gente não tem a mínima condição de produzir internamente, ou seja, um equilíbrio. Olha, você pode importar da China um dispositivo eletrônico para usar no Brasil, mas você não vai poder importar um produto metalúrgico sem impostos porque a gente tem metalurgia no Brasil. Isso é muito interessante, essa percepção do mercado, porque essa percepção do mercado aponta como que o mercado vai atuar caso cada presidente seja eleito. Olha que interessante, o Lula posicionado um pouco mais ao lado dos trabalhadores, o que significa que a gente teria de volta uma CLT, mas o Lula não está na extrema esquerda, o que significa que ainda sobra brecha para as empresas ganharem dinheiro. Quando você pensa no que seria a reação do mercado numa situação dessa, se um Alckmin vence numa situação dessa avaliação do mercado, ninguém teria coragem em investir na indústria nacional. Isso é avaliação do mercado, não é o Leonardo Stoppa que está avaliando, isso é uma avaliação de um banco. Ninguém colocaria dinheiro numa indústria nacional porque eles admitem a possibilidade do Brasil ser engolido pela indústria internacional, é o globalismo. Quando a gente pensa no Bolsonaro, a gente pensa na exploração do trabalho escravo dentro do Brasil, ou seja, as indústrias seriam concentradas em mão de obra, o que a gente chama de labor intensive, muita gente trabalhando com atividades como, por exemplo, agricultura, carvão, né? Quando você pegar, por exemplo, minas de carvão na África, vocês vão ver crianças arrancando carvão na África, exatamente porque é uma extrema-direita que beneficia demais o empresariado e tira totalmente os direitos e a proteção do trabalhador. Para você ter uma ideia, numa situação de extrema-direita, a gente deixaria de ter, inclusive, a segurança do trabalho. Se morrer no trabalho, não tem problema. O mercado, apesar de eu não pensar dessa forma, o mercado entende o Ciro Gomes como sendo perigoso. Uma pessoa que vai dar tanto direito para o trabalhador e vai fechar tanto as fronteiras brasileiras que pode tornar a negociação difícil. Numa situação dessa, a gente receberia muitas empresas focadas no mercado interno, mas a gente não teria muito mercado externo. Agora, quando a gente vai para o Lula, e eu ignoro a Marina Silva, que eu acho que a Marina Silva para mim é um zero à esquerda, apesar dela ter possibilidade de vencer o fenômeno bizarro Marina Silva, quando a gente pensa no Lula, a gente pensa num equilíbrio total entre interesses de empresas internacionais e o interesse do desenvolvimento da indústria brasileira e um bom equilíbrio entre o interesse do trabalhador, vamos pensar, direitos trabalhistas, férias e 13º sendo respeitados, mas também o interesse do empresário sendo respeitado. Como que você consegue equilibrar o interesse do empresariado com o interesse do trabalhador?
Da mesma forma que você permite que o trabalhador tenha direitos para ter qualidade de vida e ter um futuro, você financia o crescimento das empresas através de um crédito, por exemplo, como o BNDES. Então, o mercado, a balela de que o mercado não vê o Lula como uma opção, isso é uma grande balela. Toda hora que você vê uma notícia dessa na Globo, é uma notícia que está sendo implantada para que ela torne-se verdade na cabeça do brasileiro. O que a gente tem aqui é uma percepção feita por analistas, pessoas que são normalmente pós-graduados em ciências políticas, em economia, em análise de mercado. Então, digamos que essa avaliação é uma avaliação técnica e não empírica. O Ciro Gomes, para se aproximar da esquerda, ele fez muitos discursos radicais. Isso acabou dando para ele uma percepção mercadológica de extrema esquerda, por causa do discurso radical de Ciro Gomes. O Lula nunca chegou a usar o discurso de extrema esquerda para se aproximar do eleitorado. Ele sempre falou, nós precisamos de